pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Panorama Entrevista. Eu sou a Juliana Carvalho, estou de volta aqui na nossa sede do Jornal Panorama em Caxambu com mais uma entrevista para você acompanhar aí pelas nossas redes sociais. Você sabe, né? Você não pode esquecer. Segue a gente lá no Instagram, no @Jornal Panorama JP. Segue a gente também no Facebook e, claro, aqui no nosso canal do YouTube, Televisão Panorama, onde você tem que se inscrever, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Claro, também acesse o nosso site, jornalpanoramaminas.com.br, para você ficar informado de tudo o que acontece na sua cidade, no estado, no Brasil e no mundo. E nós estamos num período de férias, né? Janeiro, todo mundo viajando, indo visitar a família, indo para a praia. E uma coisa muito importante que a gente tem sempre que falar é sobre a segurança nas estradas. O fluxo de veículos aumenta muito nesse período do ano e também com ele aumenta os riscos de acidente. Para falar um pouquinho desses perigos das rodovias, também dar algumas dicas, a gente traz aqui hoje o policial rodoviário federal, Thiago Santana, ele que está lotado na 17ª Delegacia da PRF aqui de Caxambu, e ele vai trazer alertas, vai também destacar os erros mais comuns dos motoristas e também, como eu falei, dar algumas dicas essenciais aqui de segurança no trânsito e nas estradas. Tiago, muito bem-vindo aqui ao Jornal Panorama, é um prazer ter você com a gente. Bom dia, eu sou o policial rodoviário federal Thiago Santana, com bastante experiência nas rodovias, atuo diretamente nas rodovias aqui na região do sul de Minas, e é um prazer estar aqui no Jornal Panorama conversando com vocês sobre a segurança do trânsito e uma visão ampla de tudo que tem acontecido no Brasil nesse sentido, no intuito da gente aumentar a segurança para que as pessoas possam ir e vir com maior tranquilidade. Isso aí, Thiago. E como a gente comentou aqui, né, o período de férias desse mês de janeiro, dezembro e janeiro, realmente aumenta muito esse fluxo de veículos nas estradas. Quais são, assim, os principais cuidados que os motoristas têm que ter antes de pegar a estrada, antes de viajar? Nesse período de férias, o fluxo aumenta muito. Esse aumento do fluxo de veículos, evidentemente, aumenta o risco de acidentes. Para a gente estar minimizando esse risco de acidentes, a gente precisa ter um veículo em ótimo estado de conservação, né? Dar uma olhada antes nas condições do veículo, seja ele qual for, seja ele um automóvel, uma motocicleta, um ônibus, ele tem que estar em boas condições para estar circulando nas vias abertas da circulação, rodovias, estradas. E a gente precisa que os condutores tenham boas condições para estar conduzindo esse veículo, bem como a documentação apta para o veículo que ele estiver conduzindo e condições para estar naquele momento em que ele vai conduzir, ter tranquilidade, estar descansado e assim por diante. Muito importante aqui, e aí a gente já vai chamando atenção para algumas coisas que às vezes são pouco faladas, é que os passageiros têm importância enorme nesse deslocamento. Por que importância enorme nesse deslocamento? Porque um passageiro, por exemplo, que está indo no banco de trás, a responsabilidade dele é imensa em colocar o cinto de segurança. Uma questão simples. Colocar o cinto de segurança, afivelar o cinto de segurança, é obrigação legal do motorista fiscalizar se todos estão com o equipamento de segurança. Mas é evidente que ele é parte importantíssima disso e que ele poderia, de maneira simples, afivelar o seu próprio cinto e olhar no entorno e ajudar a pedir isso para os ocupantes desse veículo. Isso é muito importante, principalmente no banco de trás, que a gente, né, geralmente não dá muita atenção, né? A gente vê os motoristas não dão atenção para o passageiro atrás. Ah, não, atrás é tranquilo. Não é bem assim, né, Thiago? Não é bem assim. O uso do cinto de segurança é importantíssimo e aqui eu vou trazer algumas coisas para ilustrar isso na prática para a gente. No meu último plantão, nós tivemos aqui no meu trecho, eu sou um policial de pista, com bastante experiência, nós tivemos 3 acidentes. 3 acidentes com 3 automóveis. Foi um capotamento, uma saída de pista com colisão no barranco e uma saída de pista com colisão atrás de um caminhão. Nesses acidentes, que foram acidentes em princípio graves, não tivemos nenhuma lesão grave ou fatal, muito grave ou fatal. No capotamento, todos estavam com cinto de segurança e, portanto, saíram ilesos.
Na saída de pista era uma condutora jovem, devidamente habilitada, que não estava embriagada, aconteceu de dia, ela perdeu o controle do veículo, saiu de pista numa curva, colidiu com o barranco, estava de cinto e os airbags se abriram. Ela não se machucou. E no outro acidente, que era uma família, pai, mãe, uma adolescente jovem de 18 anos, né? E a irmã de 4 anos na cadeirinha. Todos devidamente afivelados pelo cinto de segurança, cadeirinha, tudo muito bem colocado. Nesse teve, a moça que estava atrás teve lesões sim, bem como a passageira do banco da frente, mas lesões que não vão comprometer a vida dela. Certamente foram levados para o hospital, passaram pelos procedimentos devidos e foram liberadas. Algumas horas depois, um dia depois, foram liberadas para seguir a vida. Nada de tão grave aconteceu. Então, isso é importantíssimo. O uso dos equipamentos de segurança, como a abordagem veio nessa linha, ilustrando dos 3 acidentes do meu último plantão, todos os ocupantes daquele veículo estavam fazendo a sua parte. Inclusive a cadeirinha muito bem fixada pelo pai, que está de parabéns no banco traseiro. E a menina de 4 anos não teve nada. O nome da menina é Beatriz. Fiquei tão satisfeito com aquilo, assim, a gente fica triste de ir lá no acidente, mas nota 10 para todos esses condutores e passageiros que, infelizmente, se envolveram no acidente, que pode acontecer. Todos saíram aí sem maiores consequências para a sua vida desses acidentes. Então, nota 10. Sim, infelizmente aconteceram, né, esses acidentes, mas a gente tem aqui um exemplo na prática com o Thiago de que o cinto realmente salva vidas, a cadeirinha bem colocada, a criança bem presinha, ali, bem afivelada na cadeirinha, também é muito importante. Mas além do cinto de segurança, Thiago, outra coisa também que a gente tem que falar que é muito importante, que é em relação à manutenção do veículo. Sim. O veículo também tem que ter ali alguns itens obrigatoriamente, né, dentro dele, para também poder viajar com segurança. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente? Os itens de segurança do veículo. Os veículos mais novos ou os veículos novos já saem com todos esses itens de segurança aí previstos, né? A gente tem toda a situação do veículo, com parte de iluminação, pneus, tudo isso aí devidamente ajustado para que esse veículo rode com tranquilidade. A parte de manutenção, as revisões feitas sempre no tempo certo de cada veículo, que varia de veículo para veículo, né? E assim por diante. Então essa parte da manutenção dos veículos é importantíssima. Sim, é importantíssima para cada um estar verificando de acordo com o seu veículo. Um problema gravíssimo que acontece, que o condutor às vezes se descuida, é a respeito dos pneus. Esses pneus têm que ter uma quantidade de borracha mínima necessária, que o policial verifica através de um item chamado TWI, consegue ver essa profundidade. E vulgarmente, para que todos entendam, o pneu não pode estar careca, né? É o termo que se usa, mas ele não pode estar um pneu liso, um pneu careca, porque isso vai diminuir a aderência dele no piso e vai facilitar que ele tenha uma derrapagem e, consequentemente, um possível acidente. Com muito mais razão para veículos que têm menos estabilidade, exemplo, as motocicletas. Uma motocicleta que, pela própria natureza, já é um veículo de muito maior risco do que um automóvel, por exemplo, se essa motocicleta tiver com um pneu careca, aí muito, ou liso, né, vulgarmente chamado assim, ou seja, com o TWI abaixo do que é o mínimo previsto em lei, ela está gerando um risco enorme para os ocupantes desse veículo e para os demais que podem estar circulando nessa rodovia também. Sim, sim. Muito importante essa dica do pneu. E também, pessoal, tem que ficar atento aí. Já é uma lei já antiga, mas a gente ainda vê muita gente nas estradas andando com o farol apagado, até mesmo durante o dia. Já é uma lei, né, Thiago? Já tem tempo, né? Sim. O pessoal já tem que se acostumar. Mas a gente ainda vê muito, né, Thiago? Sim. O princípio básico do trânsito é ver e ser visto. Você precisa ser visto. Se você não for visto, a pessoa... o risco é muito maior. Então aqui vai um alerta para todo mundo, que o trânsito envolve muito mais do que automóveis, motocicletas e caminhões. Está envolvido no trânsito também os pedestres, os ciclistas, os passageiros, todos esses fazem parte do trânsito. Então nós precisamos que cada um desses integrantes, dessas pessoas, tenham consciência disso. Então ver e ser visto é fundamental. O uso dos faróis acesos, mesmo durante o dia, em pistas simples,
é obrigatório e algumas pessoas ainda não se utilizam. Tudo aquilo que facilita a visualização é importantíssimo. Então, você que está aí assistindo a gente, não esqueça do seu farol quando for viajar também, viu, pessoal? Outra coisa importante, Thiago, é a documentação. Sempre tem aquela dúvida, principalmente depois da pandemia, que teve aquele período que não foi preciso, né, renovar a documentação. Muita gente ainda deixou isso para trás. Tem também agora a nova regra para os ciclomotores. Como também que o pessoal tem que ficar de olho nessa documentação, o que tem que ficar, né, ali atento com toda essa parte documental do veículo. Sim, essa parte do licenciamento, a documentação que a gente precisa para estar circulando, é a documentação referente ao CRLV, o licenciamento anual daquele veículo, bem como a documentação do condutor, de acordo com o veículo que ele está conduzindo. Ele tem que ter habilitação própria para aquele veículo que ele está conduzindo. Essa documentação pode ser em papel, impresso, tem QR Code, tem tudo, bem como pode ser digitalmente, através da carteira digital, que é algo muito bom, né? E onde não tem internet, é bom que você tenha isso baixado para que você mostre isso para o policial que está te fiscalizando, sem nenhum problema. Infelizmente, se a pessoa tem algum problema de licenciamento, e às vezes esse licenciamento, a pessoa fala, eu paguei o IPVA. Você tem que verificar se o seu licenciamento está atualizado, porque uma multa pode travar o licenciamento, alguma multa que esteja pendente, alguma situação específica daquele veículo, às vezes pode travar esse licenciamento. Então é bom que você verifique qual que é a exata situação e se o seu documento atualizou, porque às vezes você paga o IPVA, não pesquisa e ele não atualiza, porque às vezes tem uma multa ou uma outra situação específica, às vezes pequena, que não está deixando esse documento atualizado. Então é importantíssimo que você veja, sim, a data de atualização desse documento para você circular com tranquilidade. Então será pedido a documentação, a habilitação do condutor, bem como o documento do veículo, que é o CRLV atualizado, seja no modelo papel, seja no modelo digital, que você pode ter baixado também sem nenhum problema, desde que esteja atualizado. Então, o que acontece quando não está atualizado, por exemplo, o documento do veículo? Traz um transtorno muito grande, Dependendo da situação, se não conseguir ser sanada, pode até mesmo haver o recolhimento desse veículo para o pátio até a regularização. Isso traz um transtorno grande, mas infelizmente é a previsão legal nas rodovias federais e assim a polícia tem atuado. Então a gente solicita que é um momento ótimo para você estar verificando sua documentação, se você está realmente com o licenciamento atual. Porque às vezes você pagou o IPVA e realmente pagou, mas esse documento não atualizou por algum motivo simples. E o policial não tem o que fazer naquele momento, ele tem que seguir a lei, e a lei vai ser seguida e, infelizmente, na pior hipótese, o veículo pode até mesmo ser removido para o pátio credenciado. Isso é ruim, e a gente quer que todo mundo tenha tranquilidade para ir e vir com segurança. Maior objetivo da Polícia Rodoviária Federal é garantir esse ir e vir com segurança, a preservação da vida e a incolumidade das pessoas. Esse é o nosso maior bem, nosso maior objetivo. O intuito não é multar. A multa é um mal necessário quando ainda não foi corrigido através daquilo que precisa ser, para a gente evitar acidentes e para a gente evitar danos maiores à pessoa humana, que é o que mais preocupa a Polícia Rodoviária Federal. É para isso que nós trabalhamos. Certo. Uma coisa que a gente andava antigamente, eu ainda peguei essa época, a gente pagava o IPVA e andava com aquele canhotinho dentro do documento do carro. Uhum. Isso ainda é válido hoje em dia? Isso resolve alguma coisa num momento de parada pela polícia? O policial ele vai verificar no sistema ou observar o seu documento e consultar o QR Code desse documento. O policial rodoviário federal ele não está apto a liberar por um canhoto de pagamento ou alguma coisa nesse sentido. Ele precisa ter isso no sistema para ele ter segurança jurídica para te liberar com tranquilidade. Então, não basta você ter esse canhotinho, alguma coisa nesse sentido para a Polícia Rodoviária Federal. Certo. Então, pessoal, pode andar com canhotinho, mas esteja tudo ali certinho também, sim, né, Thiago? Verifique antes de sair qual que é a data do vencimento do seu licenciamento, se ele está atual, se ele não está atualizado, providencie para que ele esteja atualizado antes de sair de casa, para que você possa ir e vir com segurança em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal
está presente nos 26 estados e no Distrito Federal. A Polícia Rodoviária Federal atua no intuito de te auxiliar, de preservar o seu ir e vir com segurança. A gente faz a fiscalização dentro dos rigores legais e esse é um momento ótimo de divulgação daquilo que é o ideal para você estar indo e vindo com segurança, com a sua família, indo e voltando para trabalhar e possa ir e vir com total tranquilidade. E é isso que a Polícia Rodoviária Federal preza, trabalha nesse sentido. Com certeza. E também, para você também não ter esse imprevisto nas suas férias, estragar o passeio da família, estragar o descanso. Sim. Então, todas essas dicas aqui são fundamentais para você poder curtir essas férias, curtir também a viagem nas rodovias aqui de Minas Gerais e do país inteiro. E como a gente está falando desse período de férias, Thiago, muitas infrações, né, como você já falou, aumenta o fluxo de veículos, mas quais são as mais comuns registradas pela PRF nesse período de férias e como que os motoristas podem evitar essas infrações? Nos períodos de férias, fim de ano, carnaval, aumenta o fluxo de veículos aqui no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal tem o Rodovida, é um programa para estar fiscalizando melhor e auxiliando para que aconteçam menos incidentes e menos acidentes nesse período. O programa Rodovida, ele aumenta um pouco a fiscalização, direciona, verifica. Então a gente trabalha com principalmente o controle de velocidade através de radar, o sistema de fiscalização de ingestão de álcool através dos etilômetros, as infrações de ultrapassagem aí em locais proibidos que podem ocasionar algum acidente, o uso de equipamentos eletrônicos que não podem ser feitos pelo condutor enquanto estiver conduzindo o veículo, são os celulares, né, ficar distraído, e o uso dos equipamentos de segurança, equipamentos nos veículos, caminhões, ônibus, automóveis, o cinto de segurança, nas motocicletas, o uso do capacete devidamente afivelado e assim por diante. Importante a gente ressaltar aqui que a atuação, a sua atuação, agora eu estou conversando com você, a sua atuação, ela é fundamental para a gente modificar a realidade do trânsito no Brasil. Infelizmente, no Brasil, hoje a gente ainda tem um alto índice de acidentes graves e acidentes fatais. E é com esses, principalmente, que a Polícia Rodoviária Federal se preocupa. Acidentes que gerem vítimas graves, gerem vítimas graves e óbitos. Esses são os que mais nos preocupam. Nesse sentido, a Polícia Rodoviária Federal atua em várias frentes, dentre elas a educação para o trânsito. Eu, na região aqui do sul de Minas, região de Caxambu, faço palestras nas escolas, nas faculdades, nas empresas. Quando somos chamados para estar conversando, a gente divulga nas rádios, jornais e assim por diante. A gente precisa da educação para o trânsito fundamentalmente. E aqui eu vou trazer um exemplo prático. O Japão, em termos de trânsito, é um exemplo a ser seguido por nós brasileiros. O Japão não só trabalhou na parte de fiscalização, muito forte nesse sentido de não estar tendo excesso de velocidade, alcoolemia e assim por diante, mas na educação desde a primeira infância. Essa educação desde a primeira infância mudou a realidade do Japão. O Japão salta de 16.500 óbitos por ano em 1970, aproximadamente, para 2.500 em 2025. O Japão está de parabéns. É um aprendizado muito grande. Enquanto o Brasil, na década de 70, algo em próximo de 20 mil óbitos na década de 70 e hoje algo em torno de 35 mil. Os acidentes, pelo número de veículos que estão circulando no Brasil, eles vêm até diminuindo. A Polícia Rodoviária Federal trabalha fortemente nesse sentido. Mas a gente precisa da sua colaboração. A gente sabe que o japonês é muito disciplinado. E nós, brasileiros, também somos disciplinados. Uma boa parte de nós somos disciplinados. Mas eu preciso que você acredite em mim e use o cinto de segurança. Eu preciso que você acredite em mim e faça o seu filho pegar o cinto de segurança no banco de trás e colocar o cinto. O cinto foi inventado por um engenheiro de uma empresa sueca, lá na Suécia, que ele surge. Inventaram o cinto de 3 pontos, aquilo foi tão fantástico para diminuir os índices de acidentes graves fatais que nem patente teve. Distribuiu para o mundo inteiro, que passou a usar. Então o cinto, eu tenho certeza que ele está lá no seu veículo. Eu tenho certeza que você entra no carro, ele está lá. E por que você não puxa o cinto e coloca o cinto? Isso é você que tem que fazer. Então, essa primeira segurança, se você não fizer, o policial rodoviário federal
vai te parar? Pode te parar sim, te fiscalizar, te notificar, porque você não está usando o cinto. Mas por que você não usa? Isso aqui eu não entendo, porque lá no Japão a gente sabe que os japoneses, por essa disciplina, eles sempre estão usando o cinto de segurança. O japonês, por disciplina, ele nunca ingere uma bebida alcoólica e vai dirigir. Então, essas questões que nós brasileiros, ou alguns de nós brasileiros, não estou falando você necessariamente, você pode estar de parabéns como aqueles condutores dos últimos veículos que a gente atendeu os acidentes e ninguém se machucou muito grave ou teve um óbito, porque os acidentes, infelizmente, acontecem. Mas eles podem acontecer em menor grau e você pode estar mais seguro nesse acidente, diminuindo o seu risco. E é isso que o Japão e os japoneses fizeram. Educação para o trânsito, disciplina, colocação do cinto sempre, jamais ingestão de bebida alcoólica. E nós, brasileiros, infelizmente, de uma forma geral, que a gente está conversando aqui abertamente, infelizmente, alguns de nós brasileiros insistem em não vai ter problema não, vou tomar só uma cervejinha e outra cervejinha, não vai ter problema não. Aí no banco de trás, não precisa pôr o cinto não, que não vai ter fiscalização. E aí, infelizmente, a gente vem tendo esse alto índice de acidentes graves e fatais. E no Japão, essa redução extraordinária de acidentes graves e fatais. Então, nós não estamos conversando só a respeito de uma responsabilidade que é do Estado brasileiro, que é da Polícia Rodoviária Federal, das polícias militares, das guardas municipais, que é evidente que nós temos responsabilidade, ela é grande, nós precisamos atuar. Nós precisamos alertar você que a sua atuação, a sua participação, a sua disciplina vai nos ajudar imensamente em reduzir esses índices de acidentes graves e fatais. Coloque o cinto. Se você é condutor, jamais ingira bebida alcoólica e vá dirigir. Se você é condutor, não exceda a velocidade para aquele trecho. Seja calmo, seja prudente, saia com paciência. Respeite a legislação e isso vai fazer os seus índices, os seus riscos de um acidente grave ou fatal diminuir imensamente. Com certeza. E, Thiago, uma coisa que você falou, a questão do cinto. Por que não coloca o cinto? E é uma coisa tão rápida, né? Assim, em menos de 30 segundos você puxa o cinto, fivela o cinto, acabou, e você está seguro. E isso é muito importante, é uma atitude tão simples, né? Que tem que ser automática mesmo, e você pode estar salvando a sua vida, a vida da sua família. E uma coisa aqui que eu queria comentar com você comentou nos anos 70 tinha menos acidentes do que agora, né? Tem muito mais veículos circulando também. Sim. Não necessariamente a gente não deixou de avançar. O número de veículos circulando aumentou sobremaneira, evidentemente. Mas assim, mesmo tendo aumentado, eu não sei o quanto que aumentou no Japão e o quanto que aumentou de veículos circulando no Brasil, mas certamente lá aumentou e aqui aumentou muito também. Mas a gente consegue ver que ainda que a gente esteja, por número de veículos circulando, diminuindo o índice de acidentes graves e fatais, e nós estamos diminuindo por número de veículos circulando o número de acidentes graves e fatais. Nós temos tido um resultado razoável, vamos dizer assim, mas o Japão teve um resultado extraordinário. E esse resultado extraordinário é fruto de vários esforços nessa direção. Mas lá, o esforço do cidadão, assim como você, ele foi importantíssimo. Isso é um fato. Então, eu preciso que você se esforce, eu preciso que você divulgue isso em família, eu preciso que você não aceite um condutor que ingeriu bebida alcoólica, por menor que seja essa quantidade, vai dirigir. Eu preciso que você, seja como passageiro, seja como motorista de um veículo que você está junto, não aceite que uma pessoa esteja dentro desse carro, seja sendo uma criança fora da cadeirinha, sendo uma criança até 1 ano fora do bebê conforto, sendo um passageiro que ele esteja sem cinto. Isso vai comprometer tudo se tiver um acidente, tiver um capotamento, alguma coisa, uma colisão de qualquer forma. Não só para ele, mas para você também. Ele estando solto atrás do banco do motorista, ele comprime o motorista. Ele estando solto no banco de trás num capotamento, ele pode cair sobre uma criança que está no bebê conforto devidamente ali colocado. Então, isso vai fazer que, se essas pessoas estiverem soltas, uma compromete a segurança da outra, pode bater cabeça com cabeça. Então isso aí compromete e não traz o resultado que a gente almeja, que é uma redução drástica, importante, no número de acidentes de veículos circulando no nosso maravilhoso país. Sim. E uma coisa importante aqui, gente, a ingestão de bebida alcoólica é tolerância zero.
Sim, né, Tiago? É sim. zero. Você me corrija se eu estiver errada, mas no início ainda tinha uma tolerância pequena, né? Havia isso. Na verdade, a gente não tem tolerância, a gente não tem. O que existe é uma margem de erro do aparelho, bem pequenininha, muito sutil, uma margem de erro do aparelho, muito pequena, mas assim, a tolerância é zero, e aí a gente vai ter as infrações em que você vai ter uma infração gravíssima, uma penalidade gravíssima, não vai seguir conduzindo aquele veículo, que pode ser administrativa, ou acima de um determinado índice, que é acima de 0,33 de ingestão, você, além disso tudo, vai ser conduzido preso para a delegacia. Não existe sim o direito de recusar assoprar o etilômetro? Sim, existe esse direito, você não é obrigado a assoprar o etilômetro. Contudo, se você se recusa, existe uma infração apartada que é da simples recusa. Essa infração da simples recusa tem as mesmas consequências como se você tivesse ingerido bebida alcoólica. Então não tem como tentar fugir disso, não tem um jeitinho para resolver. Se você sopra e deu zero, ok. Se você sopra e deu diferente de zero, pode ficar no administrativo, que já é uma penalidade gravíssima, ou pode até, dando acima, você ser conduzido para a delegacia, além dessas consequências administrativas. Contudo, é importante ressaltar que se o policial te observar em plenas condições, se você se recusa, a infração é de simples recusa. E você não vai sair dali conduzindo e vai ter as mesmas consequências dessa infração administrativa, que é gravíssima. E se você se recusa e apresenta sinais e sintomas de embriaguez, você vai receber essa notificação da simples recusa e será conduzido para a delegacia preso. Então não tem como dar um jeitinho, isso é ótimo. De jeitinho em jeitinho, infelizmente nós estamos com esses índices de acidentes altíssimos. Então nós precisamos conscientizar que o bem maior é a vida, e nós sabemos disso. E nós temos exemplos como o do Japão para a gente seguir. Eu preciso de você, eu preciso que você entenda isso. Porque o maior prejudicado, se um acidente grave ou fatal acontecer com um familiar seu, um ente querido, a maior consequência será para você mesmo e para a sua família. A gente presencia isso sempre na Polícia Rodoviária Federal, infelizmente. Na maior parte das vezes, quando um parente vai lá e a gente recebe esse parente para estar buscando pertences de alguma vítima, alguma documentação, ou atrás do boletim, ou atrás de saber o que aconteceu, em 80% dos casos dos acidentes graves e fatais, a gente relata sempre as mesmas questões. E, infelizmente, a gente se depara com a falta do uso dos equipamentos de segurança, um acidente causado por bebida alcoólica, um acidente causado por cansaço excessivo, um condutor que de forma recorrente, de forma repetida, tem história de andar correndo demais. Ele é pé pesado, ele é pé de ferro, mas ele dirige muito bem, até que ele dirige muito bem e termina debaixo de um caminhão. Dirige muito bem e termina capotado, e o pior acontece. Isso nós não queremos. A missão da Polícia Rodoviária Federal é preservar vidas, é importantíssimo a vida, a preservação da vida, da segurança física, a sua incolumidade física. Então nós precisamos que você colabore com a gente. É impossível ter um policial rodoviário federal, ou um policial militar, ou um guarda municipal dentro de cada veículo, fiscalizando a cada momento. Eu preciso que o passageiro fiscalize o condutor fiscalize o passageiro. Porque a criança falou: ô pai, você está sem cinto? Ô pai, não pode pegar o celular não, dirigindo, não pode pegar o celular não. Né? Esse aprendizado muda a realidade de um país. Esse aprendizado, essa educação muda a realidade. Né? A gente vai ter muito menos índice de acidentes graves e fatais. A gente vai ter mais vida, mais prosperidade, famílias íntegras. E isso é maravilhoso e é tudo que a Polícia Rodoviária Federal quer e trabalha para isso. Eu preciso que você nos ajude nessa direção. Isso aí. E, Thiago, pegando um gancho no que você falou, a gente sempre conhece, sempre tem alguém que pisa muito, corre muito, mas dirige bem. Esse excesso de velocidade que a gente vê nas estradas, também as ultrapassagens perigosas, ainda causam muitos acidentes. Você mesmo já deu aqui exemplos pra gente. Que orientação, qual a orientação que você deixa aqui para quem está saindo de férias, para quem precisa pegar a estrada todo dia, para evitar esse tipo de comportamento? Então, assim, esse dirigir bem, muitas pessoas acham que eu dirijo muito bem, eu nunca me envolvi em um acidente. Parabéns, tudo ótimo.
Mas assim, tem algumas pessoas que têm algumas características, né? Seja a pessoa que já tem confiança, muito confiança demais, isso não é bom. Confiança excessiva não é bom. E ter receio também não é bom. E acontece, muitas das vezes, a gente aborda um condutor e esse condutor às vezes está nervoso. O policial, ele já tem traquejo, ele tem experiência, ele tem treinamento para entender esse nervosismo. Um nervosismo que vem de uma carteira recém-tirada, o nervosismo de ser a primeira vez que foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. Esse nervosismo ele é natural, a gente absorve isso com total tranquilidade. Do nervosismo da pessoa que tem um nervosismo porque tem alguma coisa errada ali naquele veículo. E aí a gente vai, através dos meios técnicos e devidos, tentando levantar o que pode ser para que a gente traga uma situação de plenitude, para que todos possam transitar com tranquilidade. Então a gente avança nesse sentido. Se esse nervosismo, um exemplo do último plantão que eu trabalhei, faz pouquíssimo tempo, que eu estive lá, faz pouquíssimo tempo, nesse acidente da moça que eu relatei, que estava num veículo, que saiu de pista, bateu no barranco, que abriu o airbag, ela estava de cinto e não teve nenhuma lesão. Acidente sem nenhuma pessoa nem ferida, nada, zero. Esse acidente ela relatou. Ela vinha num carro, o namorado vinha em outro veículo, saindo do estado de Minas em direção ao estado do Rio de Janeiro. E ela não estava confiante. Ela falou, desde o momento que eu saí de casa, eu estava com receio de dirigir, eu estava com muito receio de seguir nessa viagem. E eu vim rezando, até um pessoal parou lá para prestar auxílio num primeiro momento, enquanto a Polícia Rodoviária se deslocava, falou, então, que bom que você veio rezando, que te protegeu e assim por diante. Mas, na verdade, ótimo que ela tenha vindo rezando, mas assim, o importante é que se ela não tivesse nenhuma segurança para estar vindo sozinha, talvez fosse interessante, apesar de não ser uma exigência legal, porque ela era habilitada, que uma pessoa mais experiente viesse do lado, ou que naquele momento ela não viesse. Não estou me sentindo segura, não estou à vontade, precisa fazer uma evolução disso, entendeu? Uma pessoa recém-habilitada, uma pessoa que não tem nenhuma prática. Então, eu dirijo muito bem e sou pé pesado. Não, pé pesado não. Se você é pé pesado, você já não dirige muito bem, né? Assim como uma pessoa, eu só ando muito devagar também você não dirige muito bem. É o vulgarmente chamado aí, o roda presa, entra muito devagar, trava o trânsito. Existe um leque aí, uma amplitude ótima para a gente estar transitando. Não pode ser devagar demais, né? E não pode ser rápido demais, né? Antes um pouco mais devagar do que rápido demais. Mas assim, existe um momento ótimo para estar fluindo. E a insegurança, às vezes, traz situações que não são interessantes. Exemplo, um motorista que não tem nenhuma prática ou muito pouca prática de rodovia, segue atrás de um caminhão que está em uma velocidade muito baixa, em local permitido ultrapassar, que ali poderia, mas ele não se sente seguro. Aí imagine que um outro chega atrás que também tem pouca experiência ou não se sente seguro. Isso vai formando uma fila que não é interessante. Então é lógico, varia de pessoa para pessoa, nós somos seres humanos, todos nós temos dificuldades, eu também tenho. E os colegas policiais rodoviários federais também têm as dificuldades deles em várias áreas, todos nós temos e é normal. E a gente tem que procurar avançar com critério naquilo que a gente tem uma certa insegurança para estar evoluindo da maneira certa, para ganhar a segurança ótima, porque o excesso de confiança também é problema para nós. E também prejudica. E também muito importante, vale aquela máxima, né, Tiago? Na dúvida, não ultrapassa. Sim, a parte de ultrapassagem é fundamental. Se você tem dúvida, você não ultrapassa. Você só vai ultrapassar em local seguro. Manter a distância de segurança entre os veículos. Se você não ultrapassa, não cola na traseira do veículo que segue à sua frente. Aliás, não cole de jeito nenhum. Mantenha uma distância de segurança para que, enquanto você não esteja totalmente seguro, ainda que ali seja um local permitido, que esse que quer ir numa fluidez um pouco maior dentro da legalidade, que ele passe por você, depois passe pelo outro, cada um a seu tempo. E é normal que a gente não se sinta seguro em tudo, a todo tempo, e a gente tem que respeitar isso, não é isso? Sim. Ninguém tira 10 em todos os quesitos, e a gente não quer que você tire 10 em todos os quesitos a todo tempo. A gente quer que você mantenha um padrão dentro da legalidade, respeitando essas regras, para que você faça, para que o trânsito flua dentro de uma normalidade com total segurança, ou a máxima segurança possível.
Sim. E nas rodovias, Thiago, uma coisa que é muito comum o pessoal tá andando na pista da esquerda ali, que é a pista de velocidade mais rápida, e sempre cola aquele motorista atrás que fica piscando, fica dando sinal. Isso também é errado, isso também não pode fazer, né? O motorista colar na traseira do outro, forçar aquela passagem. Qual a orientação que você deixa, Thiago? Então, na verdade, quando a gente está numa via de pista simples, ou seja, que tem fluxo nos dois sentidos, que aqui no sul de Minas, a região que a gente trabalha aqui de Caxambu, é a maior parte. Ali existe um veículo indo e outro vindo e não existe espaço maior. Então, nessas vias de mão simples e sentido duplo, você vai fazer uma ultrapassagem em local em que seja permitido, ou seja, local de faixa amarela tracejada, faixa contínua amarela não pode ultrapassar. Isso nós estamos tratando de pista simples. Você precisa ultrapassar ou pode ultrapassar, você não precisa ultrapassar. Ninguém precisa ultrapassar, mas você pode realizar essa ultrapassagem em local permitido pela sinalização, que é observado através da faixa tracejada amarela, que geralmente é uma reta, local que tem visibilidade suficiente para você fazer essa transição e voltar na sua posição inicial. Essa situação que você passou, a gente está falando de pista dupla, ou seja, podem seguir 2 ou mais veículos numa mesma direção. Ali não existem faixas amarelas. Ali existem faixas brancas tracejadas em que eles seguem. Os veículos de menor velocidade devem transitar pelo lado direito, enquanto de maior velocidade pelo lado esquerdo e assim por diante. Mas nada impede que você passe. Ali você não ultrapassa, ali você passa. Então o ideal é que se você estiver num veículo ou com velocidade menor, esteja nas faixas mais à direita, para permitir a fluidez mais à esquerda. Mas se você estiver na faixa mais à esquerda e um veículo vier atrás de você, nada impede que ele pisque o farol para dizer, olha, é ideal que você desloque para a direita, é uma informação. Assim que você puder, desloque para a direita, porque as de esquerda é de maior velocidade. Mas você pode sim, desde que você tenha consciência que o veículo da frente te observou, passar por qualquer outra faixa. Você pode, não é o ideal, mas nada te impede necessariamente que o veículo da frente tendo te observado. Eu entendo, portanto, que você não deve arrumar uma confusão, gerar um estresse maior, ficar piscando seguidamente ou buzinando. Piscou uma vez, piscou duas, a pessoa não vê? Tenha calma, prudência para estar fazendo esse deslocamento de passagem, talvez por outra faixa, com tranquilidade. Ok? Bem tranquilo. O que a gente precisa? Ter calma. Nós não podemos arrumar atrito desnecessário no trânsito. Nós não queremos atrito. Porque ninguém sabe o que está acontecendo na sua casa, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo com você. E se você estiver estressadíssimo ou preocupadíssimo, seja por qual motivo for, às vezes numa discussão de trânsito, quando esses veículos pararem em um ponto seguinte, pode acontecer uma tragédia totalmente que começou por um motivo banal. Então vamos tentar separar a ultrapassagem, que sempre é realizada pela esquerda necessariamente, nunca pela direita, uma ultrapassagem, da passagem de um veículo, que preferencialmente vai fazer também pela esquerda, quase sempre pela esquerda. Se ele se deparar com um veículo em várias pistas que está à sua frente, ele pode sim piscar o farol para alertar, mas se esse veículo, por um determinado período, insistir em permanecer ali, procure se acalmar e passar por uma outra faixa, com tranquilidade, sem arrumar briga. Sim. O importante, pessoal, é manter a calma. Como a gente falou aqui, como o Thiago explicou, não adianta colar na traseira do veículo, né, Thiago? Ficar piscando, ficar forçando essa passagem também é perigoso. Isso é estressante para todo mundo. Vai ser estressante para você, vai ser estressante para quem está junto com você no carro. Nós precisamos diminuir o estresse para que, se alguma coisa acontecer, a gente tenha calma para todas as providências serem tomadas. Nos trechos que a Polícia Rodoviária Federal está, havendo um acidente com vítima, ou um acidente que tem bloqueio de pista, ou um acidente que envolva alguma situação importante, a polícia sempre vai se deslocar no menor período de tempo possível. Você vai entrar em contato através do telefone 191, telefone da Polícia Rodoviária Federal, vai relatar o que aconteceu para uma central, a central entra em contato imediatamente com a equipe de plantão e essa equipe vai se deslocar assim que possível.
o quanto antes para estar solucionando isso. Procure manter a calma. Não entra em bate-boca, em discussão, se eu estou certo, se eu estou errado. Não é o momento. A polícia vai fazer o levantamento e relatar isso num boletim próprio. Certo. Outra coisa muito importante, Thiago, que a gente também tem que ficar atento, além do estresse, né, além de se manter calmo, é também o cansaço. O cansaço também no volante é perigoso. Você precisa conduzir o veículo descansado, com todos os seus sinais ali bem alertas. Como que o motorista consegue identificar esses primeiros sinais de fadiga e qual que é a recomendação da PRF quando isso acontece? Sim, assim, existem regras já para os motoristas profissionais de veículos de carga e passageiros, ônibus e caminhões, de um descanso obrigatório. Isso é verificado pelo policial rodoviário federal através de um equipamento que esses veículos têm. A gente consegue verificar o tempo de descanso desse motorista, que ele tem que descansar no mínimo 11 horas nas 24 horas, um caminhoneiro, por exemplo. A gente consegue verificar isso. Nos veículos de passeio, automóveis e motocicletas, ainda não tem esse equipamento registrador dessas situações, mas ele precisa estar descansado. E ele mesmo vai reconhecer esses sinais de fadiga, né? Ele precisa estar descansado. Se você dormiu mal, se você está estressado, fazendo uso de algum medicamento, você não deve conduzir naquele momento, ainda que você esteja habilitado. Não é recomendável de forma alguma que você conduza. E nada também de utilizar medicamentos para ficar acordado. De forma alguma, totalmente proibido isso aí. Totalmente proibido. E não pode de maneira nenhuma. A Polícia Rodoviária Federal tem o equipamento de verificação do álcool e está desenvolvendo o equipamento também para verificar situações de ingestão de drogas ou remédios que possam estar comprometendo a segurança do trânsito. Está em desenvolvimento, em teste, e a cada momento a Polícia Rodoviária Federal, que se atualiza, uma polícia que está presente no Brasil inteiro, uma polícia responsável, preocupada com a vida e com o fluir do trânsito. A gente está em desenvolvimento para vários tipos de equipamentos que possam verificar as mais diversas situações e trazer o máximo de segurança para aqueles que estejam circulando. Ninguém vai ficar feliz se você estiver transitando na sua família, com o seu veículo, tudo em ordem, com todos os equipamentos, sóbrio, descansado, e souber que tem uma pessoa transitando bêbada num veículo de grande porte na mesma direção, na mesma direção ou direção contrária com você. Então essa pessoa é uma irresponsável e a Polícia Rodoviária Federal vai atuar para remover isso de lá, seja através da ingestão de álcool, de drogas, de cansaço excessivo, de estresse emocional. Essa pessoa não pode circular. Nós vamos tomar providência para retirar ela de circulação pelo tempo necessário para que ela se restabeleça, dentro da legalidade, dentro do que prevê a lei. Com certeza. E a gente já falou aqui um pouquinho disso, eu vou pedir para o Thiago se aprofundar mais, é a questão da cadeirinha, Thiago. Porque nessa época do ano as famílias saem para viajar e são bebês, são crianças pequenas que necessitam ali ou do bebê conforto, ou da cadeirinha, ou do assento de elevação também, tem esse dispositivo. Quais são as regras atuais, Thiago, para o uso desses equipamentos? As regras atuais são assim, a gente precisa ter a pessoa ou o objeto sempre preso ao veículo. No caso de pessoas, nós vamos entrar agora. Desde o primeiro dia de vida, bebê conforto até 1 ano, voltado para trás no banco de trás. Ok? Até 1 ano, bebê conforto, voltado para trás no banco de trás. De 1 a 4 anos, a gente tem a cadeirinha. De 1 a 4 anos dessa criança, a gente tem a cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio, a gente tem o assento de elevação. Tudo isso no banco de trás. Ok? E a criança vai poder andar no banco da frente a partir de 10 anos ou 1,45 m de altura. Ou seja, quando o cinto não estiver aqui no pescoço dela, basicamente. Então, o que a gente precisa é de uma estrutura física dessa criança, que é estimada por esses critérios objetivos, para não ter desvio, que a gente tem que seguir uma regra. O que é a principal preocupação? Que essa pessoa esteja, desde o primeiro dia de vida, devidamente acondicionada, de forma que se tiver um acidente, ela não é lançada nem para os lados e nem para frente. Ok? Bebê conforto até 1 ano, cadeirinha de 1 a 4 anos e meio, de 1 a 4 anos, de 4 anos a 7 anos e meio, assento de elevação, e de 7 anos e meio em diante já vai para o cinto de segurança ali, desde que não esteja no pescoço da criança, no banco de trás. No banco da frente, a partir de 10 anos ou 1,45 m. A grande preocupação é que esse ser humano
esteja bem preso a seja qualquer um desses objetos que são auxiliares desse travamento dele em segurança. Porque a principal finalidade desses equipamentos é, se houver um acidente, um capotamento, uma colisão frontal, que essa pessoa esteja presa ao equipamento e não seja lançada para frente, para o lado, no teto, se houver um capotamento. Essa é a finalidade. Certo. E agora, uma outra dúvida, Thiago. Hoje em dia, né, atualmente, os carros já vêm equipados com o ISOFIX, que é um dispositivo que também aumenta essa segurança das cadeirinhas, de desconfortos, né? Mas ainda tem veículos que não possuem esse dispositivo. Apenas o cinto de segurança já está correto? Se a família for parada pela PRF, não haverá problema? Lógico. Hoje tem veículos tão modernos, que ele tem frenagem automática, que ele tem alerta de sono, que ele tem airbag 10, 12, não sei quantos, que ele tem... Tudo isso é possível, mas ninguém precisa ter um veículo nessas condições para estar transitando de forma segura. É muito mais seguro que você esteja transitando um veículo normal, tranquilo, que esteja bem manutenido, que esteja com a manutenção em dia, que você coloque o cinto de segurança, que o condutor esteja devidamente habilitado, descansado e sóbrio, do que um veículo com essa tecnologia toda, que o condutor está bêbado, vai por 200 por hora, né? E aí sim, isso não vai dar certo. Então, o que a gente precisa, e aqui está claro nesse exemplo que a gente relata, a gente precisa da consciência, a gente precisa da educação para o trânsito, a gente precisa. Não adianta ter todos os equipamentos de segurança se você não coloca eles em prática. Então, assim, é totalmente tranquilo que uma cadeirinha esteja presa no veículo, no banco de trás, sem ISOFIX. Ela está presa pelo cinto de segurança e está tão segura quanto uma cadeirinha presa pelo ISOFIX. É só você tomar esses procedimentos que já estão sendo relatados por nós aqui com total tranquilidade. Sim. E um detalhe importante, apenas com o cinto de 3 pontas ou aquele cinto antigo? Não, o cinto de 3 pontos, sem sombra de dúvida, ele é muito mais seguro. O cinto de 3 pontos é muito mais seguro e quase todos os veículos em circulação já dispõem do cinto de 3 pontos no banco de trás aí. A imensa maioria já dispõe. Então, fique atento aí nessa questão da cadeirinha, do cinto de segurança. Não se preocupa se você não tem ISOFIX. Não preocupa com isso. O seu filho estando ali bem preso ao cinto de segurança, na cadeirinha, já é o suficiente para manter o seguro. Outra coisa importante também nesse período de férias que a gente observa muito é a viagem com os animais. Os pets, o cachorrinho, o gatinho, você não quer deixar ele em casa. Como que é a forma correta de transportar esses animaizinhos, Thiago? A forma correta de estar transportando os pets aí, e eu gosto muito de animais, eu tenho 4 cachorras, é a gente estar prendendo eles através de um cinto de segurança, nos de médio e grande porte, cachorro, por exemplo, e travando no banco de trás, para que ele não se movimente onde está o motorista ou ali na parte da frente. Até porque é proibido o animal solto, existe infração para animal que está no meio das pernas do condutor, ou lado direito, ou ali, isso não pode, existe essa infração bem definida. Então a gente precisa estar com eles bem acondicionados, presos em algum lugar, presos, retidos, digo, né? Em algum lugar médio e grande porte no banco de trás, e animais menores, gatos, cachorros pequenos, em gaiolinhas, em situações que eles estão totalmente ali cercados, né? E travados em algum lugar também, para que se acontecer um capotamento, algum tipo de acidente, eles não sejam projetados e se machuquem. Com ventilação, com segurança e assim por diante. Então, aquela caixinha de transporte, se você tem um gatinho ou um cachorrinho pequeno, é válido, né? Presa ao cinto de segurança também. Sim. Tudo com segurança para o seu pet também viajar seguro, né, Thiago? E a parte sanitária disso também tem a ver com os veterinários. Tem a ver aí com o GTA, uma guia de trânsito do animal, dependendo do tipo de deslocamento que você vai fazer, você precisa ter aí uma comprovação que esse animal está em total segurança, segurança de saúde, eu digo, né? Para que não tenha nenhum problema sanitário nesse percurso. Importante isso aí, porque não é só a documentação do carro, a sua, mas se você tiver com o seu pet, também tem que ter essa documentação específica, como o Thiago falou, dada por um veterinário, né, atestando a saúde desse animal. Aproveitando esse assunto, os aplicativos de transporte de pessoas também, seja em qualquer área que você esteja transportando alguém, seja um táxi ou qualquer tipo de transporte em que pode ir mais de alguma pessoa, é importante que essas pessoas, todas elas, estejam devidamente identificadas. A gente precisa se for uma criança com a certidão de nascimento, a gente precisa estar configurando isso para que não haja nenhum problema
nesse deslocamento, ok? É evidente que não só o condutor tem que ser identificado devidamente, como todos os ocupantes daquele veículo. Crianças também têm que ter um documento que vincule a pai e mãe ou alguma pessoa da família ou algum responsável devidamente documentado, porque a polícia está de olho. Você não pode sair aí transitando sem identificar quem está ali, da onde veio, para onde vai. É um direito e obrigação do policial rodoviário federal estar identificando isso para que a gente tenha segurança. Então, com a modernidade, com muitas mudanças, algumas situações de aplicativo, não só na rodovia, mas dentro das cidades, alguns deslocamentos, é importante que você identifique todos e saiba qual o grau de parentesco, se tem autorização dos pais, ou se é pai ou se é mãe, ótimo, para estar circulando. Certo, então fica a dica aí para você também, motorista de aplicativo, motorista de táxi, que faz esse tipo de transporte de passageiros, isso. né? Também ficar atento, porque também é responsabilidade desse motorista. Sim, ele tem que saber o que ele está transportando e para onde, né? É Sim. importante isso aí acontecer. E nesses transportes aí de aplicativo, esse tipo de situação, é importante você saber que uma vez que alguma coisa vista no veículo aí que pode estar errada, ainda que não seja sua, até que tudo seja muito bem esclarecido, a Polícia Rodoviária Federal vai investigar e vai apurar e, se necessário for, encaminhar para a delegacia para a gente estar verificando essa situação, porque até a gente entender perfeitamente o que está acontecendo, todo mundo que está naquele veículo precisa prestar esclarecimentos. Sim, muito importante, então, essa dica do Thiago. E a gente está falando aqui, falamos um pouquinho, né, Thiago, do uso do celular. E falando dessa modernidade, hoje os carros, como você bem disse, os carros estão todos conectados, né? Tem ali computador de bordo, tudo bem conectado, mas o uso do celular ainda é uma infração, que ainda é recorrente. E essa conectividade toda que existe nos carros hoje em dia ajuda mais ou atrapalha, Thiago, no trânsito, ali na hora da direção? É o bom uso que tem que ser feito, né? Uhum. E aí o que a gente tem a dizer sobre isso é que, por exemplo, o uso do celular pelo condutor, pegar o celular já é uma infração, não precisa nem estar falando, ele não pode pegar esse celular, né? Porque isso compromete a atenção dele. Mas eu acho sim que a tecnologia é muito bem-vinda desde que você faça um bom uso dela, né? Você tem que ter aí uma divisão, como tudo na vida, né? O tempo certo e a quantidade certa, o momento certo de estar utilizando para que você tenha um bom uso. É bem-vinda, mas você tem que fazer o uso correto. Sim. Mas também não adianta, né, Thiago, você tá dirigindo na rodovia e mexendo no computador Não, de bordo, de forma alguma. mudando música. Qualquer coisa que possa tirar a sua atenção da rodovia, desse trânsito, do que está acontecendo, compromete. Puxando um pouco aqui a respeito dos veículos, as motocicletas são extremamente perigosas. Pela própria natureza da motocicleta, ela é extremamente perigosa. A venda de motocicletas no Brasil no ano passado aumentou algo em torno de 15%. Aqui a gente está conversando no sentido assim, tem crescido muito a venda de motocicletas. É um veículo econômico, é um veículo prático, de fácil mobilidade, mas é um veículo extremamente perigoso. Né? Relatando algumas situações aí que aconteceram há pouco tempo também, acidente envolvendo pessoa aí que situações graves. No último plantão aí, há um dia ou dois atrás, aqui em Caxambu, nós tivemos um acidente grave entre duas motocicletas, um acidente aí em que o risco é grande de comprometer a mobilidade de uma das pessoas envolvidas por lesões graves na parte do pé, perna, e aí é complicado. Então, assim, a gente precisa, sim, tentar fazer o bom uso e dimensionar o risco. Motocicletas são permitidas, são econômicas, têm fácil mobilidade, facilitam o trânsito urbano ali na hora de estacionar, mas são veículos extremamente perigosos. São veículos perigosos pela própria natureza. O índice de acidentes graves e fatais envolvendo motocicletas ele tem aumentado de uma forma significativa e preocupante. Então saiba você que por mais que você seja um excelente piloto de motocicleta, as motocicletas têm contribuído fortemente para o número de acidentes graves e fatais no Brasil. Então pondere bastante, é algo permitido, é algo lícito desde que você tenha habilitação e tudo certo. Para andar em motocicleta criança só a partir de 10 anos, tenha consciência que é um veículo que pela sua própria natureza é um risco bastante maior do que um automóvel ou um ônibus.
e assim por diante. Sim, e a gente vê muito nas estradas, né, Tiago, o pessoal fazendo manobras perigosas, cortando os carros, né, costurando, como diz aí na linguagem popular, Sim. os carros e ultrapassando e empinando as motocicletas. Tudo isso são ações perigosíssimas, você coloca em risco a sua integridade e a do outro, né? Exatamente, isso aí é perigosíssimo, isso aí é muito típico dos jovens, né? Os jovens têm aquela energia de querer fazer coisas muito diferentes e colocam a sua própria vida em risco e a vida de terceiros em risco. O pedestre também é o mais vulnerável dentre todos os que estão aí no trânsito. O pedestre é alguém que também está muito exposto. No Código de Trânsito, inclusive, fala que os veículos de maior porte são responsáveis pelos de menor porte e todos pela incolumidade dos pedestres. E ciclistas também, né, que são mais vulneráveis. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a consciência disso tudo, a colocação em prática do que eu estou falando, eu acredito que ela é mais sensível quanto mais madura estiver a pessoa. Cada pessoa amadurece com o tempo, mas geralmente quando a pessoa é adolescente, jovem, ela escuta isso e fala, comigo não vai acontecer nada, não vai dar nada, isso aí não vai acontecer comigo não. Mas a gente precisa e sabe que a matemática, que os índices, que as estatísticas te mostram o que acontece na prática. Então, uma das maiores causas de morte de homens jovens, ali entre 15 e 30 anos, são acidentes de trânsito, em boa parte desse índice composto por acidentes com motocicletas. Então, isso é importante de ser passado e repassado, porque depois que tudo deu errado, não tem como voltar. Mas agora tem jeito de você colocar isso em prática na sua vida, colocar isso em prática na vida da sua família, evitar esse mal. Então, você vai ponderando. Então, aqui fica o esclarecimento que, infelizmente, motocicleta é extremamente perigoso, é lícito, é permitido se você tiver todas as características, mas se você puder evitar, no caso de trânsito, aqui eu estou falando sobre as rodovias, é importante que você procure situações mais seguras. Se acontecer um acidente, seja ele com motocicleta, com automóvel, com caminhão, com ônibus, qualquer veículo que acontecer na rodovia, pedestre, você aciona a Polícia Rodoviária Federal, acidentes com vítimas graves, acidentes com vítimas fatais, nós vamos deslocar rapidamente. Informa através do telefone 191 que a central vai estar avaliando o que aconteceu de fato para a gente chegar com mais segurança. Nós temos parcerias de socorro em toda a nossa região e acredito que no Brasil inteiro. Aqui tem o SAMU 192 que é fantástico. Nessas circunstâncias a gente vai prestar o pronto integral socorro através do SAMU, através de equipes da saúde aí para estar fazendo a imobilização e transporte com total segurança. Não movimente as vítimas, ainda que você tenha condição que você pode piorar uma lesão de coluna, alguma coisa nessa situação. Procure manter a calma, acionar os órgãos competentes. Se você estiver passando por ali, evite ficar parando de curiosidade, você não vai ajudar, você vai atrapalhar. Se você viu que a polícia já chegou, que o socorro já chegou, procure seguir sua viagem da forma mais tranquila possível. Não fica parando para tirar foto, para ver situações que isso não vai ajudar, vai somente atrapalhar. A Polícia Rodoviária Federal tem total preocupação de sinalizar o local quanto antes com cones. Então, se você viu um cone, se você viu uma sinalização, viu galhos de árvore colocados na pista, que às vezes alguém envolvido nesse acidente, um caminhoneiro para ajudar e coloca, isso é ótimo, diminua a sua velocidade para a gente evitar mais um acidente. Então, tudo vai ser feito da melhor forma possível. A estrutura vem melhorando sobremaneira. A Polícia Rodoviária Federal vem atuando de forma tranquila, clara e objetiva, prestando o melhor atendimento possível, bem como os órgãos de segurança. Um trabalho excepcional do SAMU da nossa região, maravilhoso, profissionais excelentes, prontos a atender e prestar um bom serviço, como acredito que em todo o Brasil vem funcionando bem. E aí vem a questão da gente estar fazendo a coisa certa na hora certa. Se você é alguém que está tranquilo, objetivo, pare, é o primeiro a passar no acidente, pare e quer ir lá, está se sentindo bem, é um profissional da saúde, alguém apto a atender, vai lá, verifique a situação, ok? Deixe sua família em segurança no acostamento lá na frente, ainda que você tenha que andar 300 metros. Não pare em cima da pista naquele local que é mais um risco. Local com segurança, verifique com segurança se você tiver condição. Se você não tiver condição, ligue e apenas ligue para a Polícia Rodoviária Federal, telefone 191 e assim por diante. Não coloque a sua vida em risco, não fique com uma curiosidade que só vai atrapalhar naquele momento. É obrigação, sim, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto do cidadão de bem,
prestar socorro a vítimas de acidentes. Nunca fuja de um local de acidente se você estiver envolvido. E se você não estiver envolvido, busque sim prestar socorro, desde que você tenha condições seguras para fazê-lo. Se você não tem condições seguras para fazê-lo, informe imediatamente a Polícia Rodoviária Federal para ir lá prestar socorro. Não é para fingir que não aconteceu nada ou se isentar, não é isso. Mas a parada sobre a pista ou local indevido, com a descida de várias pessoas da família que está fotografando, que está distraído, pode atrapalhar e muito e gerar um novo acidente, o que não vai contribuir para nada nesse sentido da gente estar melhorando a situação. Então, fica aí o alerta, fica o recado também do Thiago, da Polícia Rodoviária Federal. Viu um acidente, pessoal, se envolveu em algum acidente, ligue imediatamente para o 191, acione a Polícia Rodoviária Federal, que eles sim vão fazer o trabalho, eles vão cuidar daquele local, vão fazer a sinalização, vão também acionar os demais órgãos, né, como o Thiago explicou aqui pra gente, é um trabalho conjunto, né, de Polícia Rodoviária Federal, de SAMU. Não tente ajudar se você não for apto para isso, né? Acione a polícia. É evidente que se você é um médico, um profissional da saúde, um enfermeiro, está vendo uma situação ali que é uma situação para prestar pronto socorro e é necessário nesse momento, é evidente que você não pode, como deve prestar esse socorro. O que eu falo é do cidadão comum, leigo na área, e que está ali, mas não sabe prestar esse socorro, não tem condições, pode ter alguma atitude que pode até prejudicar. E que para em cima da pista, não, eu tenho que atender agora, porque eu parei aqui, seu guarda, porque eu tenho que atender agora no afobamento. Às vezes é uma situação em que ali existe um óleo na pista, uma curva, não tem visibilidade, aí vem uma carreta em alta velocidade, o acidente que era mediano se transforma num acidente de grandes proporções. Então a gente precisa ter essa consciência de esse dimensionamento. Não, eu me sinto seguro e sou um profissional habilitado, eu me sinto seguro para estar indo lá ajudar. Ótimo. Eu não me sinto seguro para estar indo lá ajudar. Então eu vou buscar informar o quanto antes, com o maior número de informações que eu tiver sobre aquele fato, que vai ser verificado prontamente pela Polícia Rodoviária Federal quando ela for informada disso, nos termos em que chegarem para a gente. Sim, muita atenção, pessoal, porque você também tem que estar em segurança, porque senão pode acontecer algo com você, com a sua família, como o Thiago bem exemplificou pra gente, um acidente que era médio, toma proporções enormes, muitas vezes sem necessidade, né, Thiago? Exatamente, muitas vezes por descuido nosso mesmo. Isso, às vezes acontece tombamento de carga em alguma situação, muita gente curiosa, querendo ver o que está acontecendo e etc e tal, então não parem nesses acidentes. O melhor que você faz ao observar um acidente desse, já viu que a polícia está ali, já socorreu, já tem SAMU, não fica parando os veículos para perguntar, para saber o que aconteceu. Você fluir o trânsito é importante. Então, assim, você vai reduzir a velocidade, evidentemente, para estar passando no local do acidente com segurança, esse local já deve estar sinalizado, e informa a polícia sobre o que está acontecendo e segue a sua viagem. Confie na Polícia Rodoviária Federal, ela é confiável, ela é responsável, ela é importante para a gente ter segurança nesse atendimento do acidente, que é tudo o que a gente não queria ter acontecido, porque se você mudar a sua atitude agora através de informações que a gente está trocando aqui, esses índices de acidentes vão diminuir e muito, assim como aconteceu no Japão. Se você for pego por um policial rodoviário federal por um esquecimento, uma colocação de cinto, a gente aí dali para frente, você não esquece mais, teve esse puxãozinho de orelha, então aí a gente vai diminuir ainda mais. O fim de tudo, essa última rede de atuação da Polícia Rodoviária Federal, infelizmente, é quando aconteceu o acidente. E ali nós vamos fazer o que for possível nesse momento, que a gente não quer que chegue. Por isso a importância desse bate-papo. Por isso a importância da conscientização, dessa troca de percepção com um policial rodoviário federal com bastante experiência que está te passando essas informações que são preciosas. Você não só pode, como deve, conversar isso em família em um momento oportuno e tranquilo, conscientizar seus filhos, seus amigos, seu marido, sua esposa. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Porque se você não fizer, infelizmente, e acontecer um acidente, a Polícia Rodoviária Federal vai se deslocar no momento desse acidente. Mas ali, além de um ótimo atendimento, e a gente faz esse ótimo atendimento, se acontecer alguma coisa grave ou fatal, nós não temos muito o que fazer, exceto lançar num programa de dados da Polícia Rodoviária Federal e, infelizmente, contabilizar mais uma situação na nossa estatística de feridos graves ou fatais.
Espero que você não faça parte dessa estatística, nem a sua família. Contribua para que a gente diminua fortemente esse índice de acidentes graves e fatais. E isso, fator importantíssimo, é a sua participação através de educação. A gente está aqui trocando percepções, disciplina. Eu não vou estar nem nenhum outro policial rodoviário federal ou militar ou guarda municipal dentro do seu veículo ou transitando com você como pedestre ou ciclista. Você que é pedestre também, presta atenção quando você for atravessar uma rodovia, quando você for atravessar uma rua, não fica ali no celular totalmente distraído. Senão você não vê um veículo que está passando. Então, princípios básicos do trânsito. Veja, seja visto. Procure ter algum tipo de identificação quando você estiver transitando durante a noite como pedestre ou ciclista. Mantenha a distância de segurança dos outros veículos. Atravessem os locais próprios para os pedestres, aí as passarelas, as ciclofaixas, né? Ciclistas, transitar em locais que você tenha segurança. Aqui na nossa região a gente tem uma rodovia que ciclistas gostam de transitar por ela porque ela é muito bonita, mas não tem segurança, não tem espaço tranquilo para estar transitando ali. É proibido? Não, não é proibido, mas eles insistem em passar. E se duas carretas cruzarem em determinado momento, o ciclista tiver ali, não tem para onde ele ir. E se não tiver para onde ele ir, infelizmente, entre três pessoas, duas ocupando uma carreta, os condutores e um ciclista, eu sinceramente estou muito convicto que o ciclista vai levar a pior. Infelizmente. Mas no código diz que é preciso deixar uma distância de segurança de 1,5 m quando você passar por um ciclista. Só que nessa rodovia, nessa situação, não tem esse 1,5 m. Então, preciso que o ciclista se conscientize para ele não passar por ali, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, essa clareza e minimizar os riscos. O trânsito é maravilhoso, ele te leva, te traz para onde você quiser ir, tanto para a escola, quanto para passeios, quanto para a praia, quanto para onde você quiser ir, para a roça. Ótimo! Maravilhoso, seja como pedestre, como ciclista, como passageiro de um veículo, como condutor, você precisa e vai chegar lá. E essa segurança é tanto maior quanto maior for a sua educação e respeito a isso. E a polícia está aí para fiscalizar, para estar verificando e principalmente hoje eu acho que pode verdadeiramente mudar a direção dos índices de acidentes graves e fatais. Esse pilar, que é da educação e conscientização. A Polícia Rodoviária Federal conta com você. Contribua com a gente. Isso aí, pessoal. E, Thiago, eu quero te agradecer muitíssimo por essa aula que você deu pra gente aqui de segurança no trânsito, essas dicas valiosíssimas. Esse recado aqui agora, pessoal, foi essencial. Você que está assistindo a gente, grava isso aí, viu? Separa esse trechinho e mostra para sua família. Que como o Thiago falou, depende da gente. É aquela máxima também, né, Thiago? A gente dirige pra gente e pros outros. Sim, né? sim. Nós somos a base dessa segurança também. Depende de você, depende de mim, depende de todos nós fazer o trânsito mais seguro, fazer o trânsito mais tranquilo. Né? Não adianta ter pressa, não adianta ficar nervoso. Não é verdade, Thiago? A gente tem que dirigir com segurança, com calma, preservando o nosso bem maior, que é a nossa vida. Isso. A sua família, os seus amores, né? Todo mundo tem os seus amores e por eles você tem que tentar estar fazendo o melhor em termos de proteção, segurança. E é nesse sentido que eu digo, né? Porque a realidade é essa. Infelizmente, se essas redes de proteção que começam na educação e você pode... Educação e disciplina, essa é a rede principal, é a primeira, é a que mais protege, é a que mais dá resultado, na minha visão. Né? Depois vem a fiscalização como uma rede de proteção também, que a fiscalização, ela vai te puxar a orelha daquilo que você falhou na primeira rede. E ali depois, se aconteceu o acidente, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Então a mensagem é essa, a mensagem positiva. A Polícia Rodoviária Federal é uma instituição fantástica, é uma instituição que está preocupada sim em diminuir os índices de acidentes graves e fatais e cuidar da segurança do cidadão, para que você possa ir e voltar com segurança, com tranquilidade. Essas dicas são valiosas, leve essas dicas para o seu coração e para o seu pensamento e procure implementá-las no dia a dia e proteger os seus amores. Essa é a mensagem da Polícia Rodoviária Federal para você. Agradecemos muito ao convite aqui do Jornal Panorama para estar falando, é um prazer imenso. Nós sempre estamos dispostos a estar conversando sobre isso com total tranquilidade e transparência sobre o que a gente pode fazer para estar diminuindo os índices de acidentes graves e fatais. Muito obrigado a todos, foi um prazer.
O prazer foi nosso, Thiago. Também as portas do Jornal Panorama estão abertas para a Polícia Rodoviária Federal. Sempre que houver alguma novidade nas ações, algum novo aí, né, alguma novidade no trabalho de vocês, é só contactar a gente. E você que está assistindo, não deixe de compartilhar essa entrevista, viu? Porque isso aqui foi uma aula que a gente deu para você aqui, que o Thiago ministrou aqui para gente, uma aula de segurança no trânsito. Então, compartilhe com seus amigos, com aquele seu amigo motorista, com aquela sua amiga que ainda está um pouco insegura no volante. Compartilhe e faça a sua parte nessa educação para o trânsito. A gente está ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, um ótimo dia e até o próximo Panorama Entrevista. Tchau, tchau. Obrigado.